Então, pessoal, nessa segunda atividade vocês são desafiados a realizar a ampliação de um desenho de na realidade, quatro bolsas e artefatos simples, realizar essa ampliação proporcionalmente. Então, qual a primeira coisa que vocês vão fazer, certo? Então, vamos tomar como exemplo aquela primeira bolsa, certo? Que nos é proposta, certo? Então, se vocês derem uma olhada numa malha que tem lá, numa malha de proporção, aquela malha que está desenhada em contorno laranja sobre a bolsa, vocês irão perceber que o objeto está cabendo dentro dessa proporção, certo? Então, se vocês olharem que proporção, perceberem que proporção é essa, ela é composta de de 6 linhas horizontais que correspondem à altura da bolsa. Então já tenho aqui, já marquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O importante é que essas proporções elas permaneçam, certo? Essa distância entre essas linhas elas permaneçam. E na largura, se vocês perceberem, podem dar uma olhada lá, vocês vão ter, uma largura de 4 medidas, certo? Então, esse mesmo tamanho que eu coloquei aqui na vertical, eu vou colocar também na horizontal, certo? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Certo, gente? Então, as linhas gerais, as medidas gerais dessa área, dessa bolsa, desse desenho da vista frontal dessa bolsa, confiram lá na proposta do exercício. Ela vai caber dentro dessa malha de 6 medidas para a altura por 4 da largura. Confiram lá no exercício, certo? Então, a partir dessas medidas, eu consigo identificar lá na minha bolsa onde é que vai as partes dessa bolsa, do formato dessa bolsa. Então, aqui na parte de baixo, ela segue com uma reta, depois tem uma curva que acompanha até quase lá no final, E vocês vão esboçando, clarinho mesmo, certo? Passa 2 medidas de altura, certo? Então, após essa medida de altura, tem completa a largura. Em seguida, essa alça ela vai até lá no final, passa no meio desse encontro, dessas unidades aqui, horizontal e vertical, passa nesse ponto e termina lá embaixo, onde terminou a fixação da alça, certo? Bom, é um objeto simétrico, então tudo que você fizer para um lado vai funcionar para o outro lado também. Essa mesma medida, ela passa depois curva até praticamente lá no final, depois vai lá para cima, certo? Então, dessa mesma forma, curvou, vai lá para desce na sequência aqui, para a parte lateral do objeto, certo? A tampa, ela vem, ainda tem essa parte da tampa, ela curva, e vai lá para o centro. Aqui tem um botão, Então, pessoal, tá aí a ampliação, um exercício simples dessa dessa vista frontal da bolsa. Eu vou escurecer aqui, ainda tem um detalhe aí, se vocês perceberem lá no desenho, um pequeno detalhe aqui, da sobreposição da entrada da tampa, certo? Então, se vocês derem uma olhada lá no desenho, esse primeiro desenho consiste simplesmente nisso, de a gente apenas realizar essa ampliação, das linhas gerais desse produto. Eu vou escurecer um pouquinho aqui para a gente passar para abordar a segunda etapa da atividade. Na segunda etapa da atividade, vocês vão perceber que existem são apresentadas as vistas, pelo menos 2 ou 3 vistas de bolsas e artefatos, e o desafio é que você desenhe essa bolsa em perspectiva. Então, tomando como exemplo essa bolsa que a gente acabou de desenhar, certo? Que a gente acabou de esboçar as linhas gerais, Então, tem um formato muito parecido com essa bolsa já no primeiro desafio lá da perspectiva linear. E o que é que vocês vão fazer? A primeira coisa é estabelecer o ponto de fuga do desenho. Para onde é que a gente vai puxar essas linhas? Então, essa definição ela já foi abordada em nosso web. O que é que a gente interessa mostrar nessa figura aqui?
a parte de cima, parte lateral da bolsa, concordam comigo? Então o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai buscar um ponto de fuga, ó, acima do objeto, ó, porque dessa forma, ó, nós vamos puxar, ó, todas as linhas da largura dessa bolsa, ó, em direção a esse ponto de fuga, certo? Ó? Então a partir dessas linhas vai ficar fácil, ó, porque essa daqui, ó, vai ser copiada aqui. Claro, vocês têm liberdade para estabelecer uma largura. Para lá, ó, essa linha aqui, ó, paralela, pode ser puxada para lá. Nós temos aqui uma largura da alça, também vai acompanhando, ó, até lá no final também, ó. E é simples, e é isso aqui em que consiste nosso desenho, gente. Simplesmente isso aqui, certo? Ó, no esboço geral das linhas finais. Eu vou escurecer aqui ainda um pouco mais, só para a gente visualizar como ficaria esse desenho, ó. Posso dar um pouco mais de movimento no meu traçado, certo? Ó. A bolsa ela vai ser fixada aqui na parte lateral. Quem quiser ainda mais, ó, ir adiante, bacana, já está ganhando volume, então eu vou aqui, ó, se quiser, ó, já ir aplicando, ó, algum tipo de sombreamento, ó, nas partes que estão por cima, deixa mais escura, essa por cima dessa deixa mais escura aqui na lateral, ó. A parte que vem lá de baixo, ó, sombreando, certo? Então, pessoal, é desnecessário nessa etapa do nosso curso vocês estarem com um desenho assim primoroso, detalhista demais. Ó. O importante agora é que a gente comece a visualizar o formato geral dos objetos, as formas gerais, ó, para no segundo momento aí sim a gente vai realizando um desenho mais bem acabado, ó, com mais volume, com mais representação de uma melhor representação das partes que o compõem, certo? Então nesse primeiro momento, ó, se vocês apenas irem, ó, representando em linhas gerais esse objeto, ó, como é que ele vai ficar, ó, já está de excelente tamanho, certo? Então essa é a proposta desse exercício. Nós ampliamos o desenho, né, no primeiro item do nosso exercício, né, apenas ampliar esse desenho que está na tela, usa aquela malha laranja que está lá contornando o desenho, e no segundo momento é a gente aplicar perspectiva linear, aquelas vistas que estão propostas, as vistas daqueles objetos, daqueles produtos, bolsas e artefatos que estão propostos lá na atividade, certo, gente? Então, é isso aí, realizando um apanhado assim, de como você vai realizar esse desenho, dessa forma, certo, gente?